galera do Bermuda Cast, aqui é o Henrique. E hoje, devido a problemas técnicos, nós temos um convidado diferente, Marcos Marcos. Ele vai falar sobre a sua trajetória no mundo dos animes. Fala, Marcos Marcos, quem é você? Fala, galera. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre animes, sobre a minha história com animes. Meu nome é Marcos Marcos de verdade, não é nenhuma brincadeira. As pessoas acham que é brincadeira, acho que eu caí no bait do Facebook de botar 3 vezes o nome. Mas há muito tempo, desde que eu me entenda por gente, eu assisto anime. Só que isso começou a ficar de forma assim. Eu comecei a tratar de forma mais séria quando eu tinha assim, uns 17 anos, lá por volta de 2011, 2012. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que eu acho de animes em geral, de como eu me apaixonei por essas coisas, só que hoje eu tô meio que desintoxicado, vamos botar assim. Pois é, ele passou por um detox total, reabilitação. E foi recente, né? Explicando uma coisa previamente, é, entre ali os períodos de 2007 até 2010, que era uma grande febre de Naruto aqui, eu tinha acesso só à internet de escada, que era muito triste. Então não tinha como assistir anime na internet. E aí eu passei meu ensino médio inteiro cagando pra isso, não dava a mínima pra anime. Mas aí eu tive um acesso a uma internet um pouquinho melhor lá por volta de 2010 e eu finalizei o Naruto clássico. E depois só voltei a assistir mesmo depois que eu já tinha terminado o ensino médio. Enfim, eu comecei lá no final de 2011, eu estava assistindo TV. E aí me bateu uma tédio assim profundo porque a TV era tudo muito parecida. E eu lembrei, cara, eu tenho acesso à internet decente agora, eu posso assistir qualquer coisa na internet. E aí eu vasculhando a internet e eu me deparei com alguma coisa sobre Inuyasha. Eu lembrei, caramba, na minha infância eu gostava muito, mas não dei sequência. Aí eu comecei a assistir Inuyasha, dublado, tá ligado? Em site assistir animes online, procurando assim. E, tipo, num primeiro dia eu assisti uns 2 episódios assim dublado e eu falei, interessante, amanhã eu assisto mais, mas vou assistir legendado. Nesse segundo dia, eu assisti os 4 episódios e eu falei assim, cara, muito interessante, amanhã eu assisto mais. E aí no dia seguinte eu assisti tipo uns 10 episódios. Ok, aquele vício inicial, tipo, Sim, sim, quero parar de assistir anime. Aí exatamente. beleza. Aí qual foi o ponto em que você ficou viciado ao ponto de fazer planilha, acompanhar a Vamos lá, temporada? vamos lá. Onde é que foi esse ponto de virada? Eu vou te contar que o ponto de virada foi logo em sequência, porque quando eu tava assistindo Inuyasha, eu vi que eu podia assistir 10, 20 episódios por dia, às vezes até 25, 27 Caramba. episódios por dia, que não tinha problema, eu consegui, eu tinha um dia livre pra mim, eu já tinha terminado a escola, não tinha faculdade, não tinha emprego, então eu conseguia ficar o dia inteiro assistindo desenho japonês. Só que aí, o que eu tinha em mente? Eu vou assistir Inuyasha, vou assistir Naruto, vou assistir Bleach, que um amigo meu tinha me recomendado, falando sobre 2011 anime, isso, né? isso 2011, finalzinho de 2011, Sei. dezembro. E depois só vou ficar assistindo Naruto e Bleach. E acabou, não quero mais saber de anime. Um belo dia, quando eu já estava acompanhando o Bleach, eu sem querer, no site que eu estava assistindo lá, anime, nem lembro o nome do site, acho que era Animazone, eu sem querer cliquei numa coisa chamada Shakugan no Shana. O clássico. Aí eu olhei assim, nossa, que imagem bonita. Vou dar uma conferida. E aí, tipo, eu assisti 2 episódios de Shakugan no Shana nesse dia. Eu tava muito saturado de ter assistido, tipo, Inuyasha, Bleach, Naruto. Eu também assisti Rave Master nesse meio tempo. Era tudo Nossa. Battle Shonen famoso, de autores famosos e tal. E quando eu cheguei nessa. Quando eu assisti Shakugan no Shana, eu falei, cara, que coisa diferente. Por que é tão diferente? E aí eu dei uma pesquisada assim, Google, vamos lá. Inuyasha é uma série de mangás japonesas escrita por Takahashi Rumiko. Bleach é uma série de mangás japonesas escrita por Taito Kubo. Naruto Não é é uma Tite série de Kubo? mangás blá blá blá, Taito, Chichi, tanto faz. É uma série de mangás japonesas Naruto escrita por Masashi Kishimoto. Rave Master, Hiro Mashima. E aí quando eu li Shakugan no Shana, tava escrito lá, Shakugan no Shana é uma série de light novels. Aí eu,
que cacete é É uma uma light light novel? novel, né, cara? Exato, e aí eu procurei na internet e as respostas eram: não sei exatamente o que é uma light novel, a definição de light novel não é algo muito concreto. Hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação porque a comunidade de animes ela É explodiu verdade. em 2013 com um grande expoente de Ataque a um Titã. E eu já conheci o mangá, eu já li o mangá há mais ou menos uns 6, 7 meses quando ele Eu foi lembro. anunciado o anime. E eu era Só tinha um mega capítulo, hypado. não tinha nem um mangá ainda quando você mostrou, né? Não, Só- quando eu te mostrei já tinha uns 20 e pouquinhos capítulos traduzidos para português, mas não Mas tinha não tinha um desenho. volume, não tinha um Tinha. volume Ah, ainda. não, 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 não. Aqui no Brasil não. E aí o que aconteceu? Eu fiquei encucado com essa história da Light Novel. Eu comecei a procurar na internet, na Deep Web, vamos dizer assim, o que que era uma Light Novel. E eu fiquei um ano, eu logo entendi o que que era uma Light Novel. Se o pessoal não sabe, aqui não é um espaço para falar isso. Procure, porque hoje é fácil entender o que que é uma Light Novel. Muito fácil. Você não explica tudo. É um livrinho em japonês. Com É um imagens de anime, livrinho com imagem de basicamente é isso. anime. Ou É, seja, um, só isso. é basicamente um livrinho de bolso, e por isso que a leitura é light, é a leitura, uma leitura rápida. Sim. O que acontece é que eu assisti Shakugan no Shana 1 em 2 dias. Assisti Shakugan no Shana 2 em mais 2 dias e acompanhei Shakugan no Shana 3. E aí eu pensei, cara, quer saber? Foda-se, viciei nessa Não, merda. aí foi aí que tu começou a catalogar tudo. Foi a Aí eu partir daí. comecei a. Cara, eu vi que Shakugan no Shana 3 estava em exibição. Eu já tinha acompanhado Bleach e Naruto, que estavam em exibição. E aí eu notei um padrão de tipo, em janeiro de 2012 começaram tais animes. Eles iam acabar em março, em abril iam começar tais animes. Aí eu comecei a catalogar tudo o que eu fazia, tudo que eu estava assistindo, iria assistir, pretendia assistir no futuro ou coisas passadas que me eram interessantes. E aí eu comecei a estudar sobre light novel, sobre mangás, sobre vendas de light novel, vendas de mangás, processo produtivo de anime, como os animes eram construídos, como esse processo de projetização, animes, só dando uma rápida elucidação aqui, animes em geral têm uma estrutura projetizada. Um projeto é algo que tem data para acabar e data para começar. E quando eu comecei a assistir anime, Você era muito já frustrante. trabalhou isso na vida real, Já, né? já Com trabalhei isso projetos na na vida vida real. real. Trabalhei para a Petrobras com projetos de construção de plataformas e tal, e é uma pressão gigantesca. Então, como animes são séries lançadas semanalmente, eu imagino que a pressão no trabalho, nas pessoas que fazem o produto final se tornar realidade, deve ser uma coisa insana. Então, eu fiquei tão fascinado com isso que eu comecei a conhecer diretores, roteiristas, dubladores, animadores, conceitos de dublagem, animação. é, Comecei a entender o mercado, como o mercado se construía, como eram capitalizados, porque existem diferentes tipos de anime e esses diferentes tipos de anime com relação à capitalização. E tem a capitalização no Japão e ao redor do mundo, né, cara? Hoje, então, o que acontece? Hoje em Hoje dia. em dia, sim, mas nessa época, não. Como é que se define basicamente de forma bem simplificada o mercado de animes? É, existem basicamente dois tipos de animes: os animes de audiência e os animes de TV, que são séries feitas para TV. São os animes normais, a grande maioria deles são desse tipo, animes TV. Os animes de audiência, eles passam na TV em um horário mais nobre, mais acessível, que crianças, adultos podem assistir. E geralmente, como o nome diz, audiência, o retorno, o lucro que as companhias, os produtores, os investidores têm com esse tipo de anime é através da audiência televisiva que eles recebem, comercial e tal, igual séries americanas em geral, antes do Uhum. advento do streaming. E os animes normais, eles são capitalizados, nessa época eles eram capitalizados por venda de Blu-ray e DVD, porque eles passam muito tarde Uhum. na TV. Voltando aqui aonde eu estava, a partir do momento em que eu fiquei super envolto nesse universo, que eu queria saber tudo de tudo, é, eu comecei a trabalhar, fazer faculdade e eu não largava de animes, cara. Isso me incomodou um pouquinho. Chegou uma hora em que eu tava, tipo, assistindo 15 séries semanais de anime, tava lendo mais da metade dos mangás publicados na Weekly Shonen Jump, alguns da Shonen Magazine, alguns mangás mensais.
com Shingeki no Kyojin e outros, enfim. E tava lendo Esses umas são os mais 4, 5 populares, light né? Porque novels. você via coisas mais obscuras assim também, né? Eu lia muita coisa diferente e assistia, como eu falei, eu assistia mais ou menos uns 15 animes por temporada. Uma temporada de anime dura aí de 3 em 3 meses, acompanhando a estação do ano. Então eu assistia muita coisa que era impopular. Eu assistia tudo que era bom, tudo que era ruim e muita coisa média. Era mais ou menos assim. Os ruins eu de vez em quando dropava, mas era difícil assistir muito anime ruim porque eu queria saber o porquê que isso daqui é ruim. Isso daí é o foco geral do anime, foi aonde eu me perdi. Cara, o que, que é o anime na coisa mais básica, na definição mais básica possível? Anime é entretenimento. 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 Se você não está se divertindo com o anime, você pode até dizer que esse anime é ruim. Só que a noção de entretenimento ela é muito relativa. O que te diverte pode não divertir outra pessoa. E aí o que aconteceu? Eu tornei animes a minha vida. E eu continuei assim por longo tempo, até que chegou uma hora que ficou meio que insustentável. Eu tipo assim, trabalhar, estudar e assistir 15 E séries acompanhar semanais, ler todas as 300 temporadas. mangás. Enfim, eu colapsei e comecei a ficar atrasado. Só que eu sou muito metódico em tudo que eu faço, tanto que eu criei uma planilha que era tipo um My Anime List no Excel, basicamente de tudo que eu vi, veria e pretendia ver coisas passadas, enfim, coisas futuras, séries que iriam estrear, séries que estavam em O andamento. potencial delas, né, pra fazer sucesso ou não. Exatamente, exatamente. Eu analisava isso tudo, tinha meu nível de expectativa. Para vocês terem ideia, era uma planilha com mais de 30 colunas com informações da série, da staff de produção, da obra original, com sinopse, com comentários meus, com perspectiva de venda, era uma coisa muito maluca. E essa planilha eu até deletei há pouco tempo atrás, quando eu deletei quase 1 TB de anime há Então, isso uns que eu ia dias falar. atrás. E o acúmulo de anime? Acúmulo de dados. Quando é que começou assim? Você decidiu sair baixando? Como é que foi esse Então, desenrolar? vamos lá. Eu sempre baixei, a partir de 2013 eu parei de assistir animes online, no comecinho de 2013 ali, porque eu vi que não era melhor e comecei a conhecer os fansubs mesmo. E aí eu baixava geralmente dos melhores fansubs, só que eles demoravam um pouco. Quando eu tava com pressa, eu recorria aos speed subs, Punch, Animakai, Vision Sub, que eram bem ruins, mas entregavam tudo na hora. E aí acabava que eu sempre ficava em dia. Só que chegou uma hora que os arquivos ficavam muito grandes, então eu sempre recorria a Ambient. Eu substituía todos os meus arquivos porque a Ambient fazia um reencode do arquivo e deixava todos eles com 100 MBs, ou seja, um anime de 12 episódios, que é mais ou menos o padrão, um anime de um cur, que a gente chama, ele ficava com um pouco mais de 1 GB, em vez de um anime baixado, por exemplo, da Punch Fansub, que ficava com uns 4 GB. Então você conseguia armazenar muito mais coisa assim. E eu baixava tudo da Ambient e tinha quase 1 TB de anime aqui, sendo que 150 GB eram mais ou menos episódios de One Piece que eu tinha. Só que isso é pirataria e, sinceramente, eu sou. Cara, não tem problema você ser Não tem pirateiro com problema. anime, porque até pouco tempo atrás você não tinha nem como assistir esse anime sem Então, ser de forma pirata. exato, veio o advento do streaming que está sustentando a indústria de animes. A indústria Hoje de em dia, animes, né? hoje em dia, ela estava bem perto do colapso ali por volta de 2017. E o streaming ele deu um suporte legal, porque é, assim, o trabalho principal que transforma a ideia em um produto final é do animador. E são os caras que têm o salário são os mais mal remunerados da É. indústria. Então poucas pessoas querem ser animadores para trabalhar 20 horas por dia, às vezes mais. Insano. Trabalham 40 horas por dia, às vezes, se isso é possível, para ganhar um salário de tipo estudante universitário, se é que Nossa, isso isso é existe. triste, cara. Isso é triste. Isso é triste. Então muita gente estava fugindo, tanto que tinham alguns animes que naturalmente não seriam feitos em CG que recorreram a isso. Sidonia, O Berserk foi caso também? Berserker, como é que é aquele do. A Jin, muitos animes que não seriam naturalmente feitos em CG recorreram ao CG por recurso. É mais fácil fazer, menos custoso em termos de pessoal, que eu falo, menos custoso em termos de. É mais justo com relação ao trabalho humano, ao Uhum. material humano que você vai precisar usar com isso.
Só que aí o que acontece? Já tem um tempo que eu tô atrasado. Eu comecei a ficar muito atrasado com relação às Porque a temporadas, vida bateu, né, cara? e a vida bateu. Tinha os compromissos da vida. Desde 2016, assim, eu tava mais ou menos uma temporada atrasada. Por exemplo, atualmente a gente tá na temporada de outubro, eu tava na temporada de julho, que se startou. Tava 3 meses atrasado com o anime. Só que isso chegou a ficar quase 2 anos já atrasado. Quando vê essa situação aqui que tá todo mundo em casa, por motivos óbvios, eu pensei, poxa, eu vou botar os animes em dia. E aí já tinha tempo que eu estava com responsabilidades, mesmo que eu já não trabalhe mais, porque o mercado de óleo e gás está destruído por razões óbvias também. Eu comecei a assistir animes durante 15 horas de novo. E aí chegou uma hora que eu cheguei bem perto de acompanhar e eu pensei, cara, isso Se tá errado. você. Isso tá errado e você pensou assim: se eu acompanhar, eu vou mesmo e não vou cortar isso da minha vida. Foi isso que você pensou? Basicamente, eu pensei, cara, o centro da minha vida não pode ser anime. Primeiro porque eu sou cristão, então o centro da minha vida é Jesus Cristo e não É, anime. E depois porque, cara, eu não posso fugir das responsabilidades de com estudo, certeza. de trabalho. Eu parava de estudar para assistir desenho japonês, isso era ridículo. Então eu dei um corte brusco assim, eu deletei quase 1 tera de anime aqui dos meus arquivos. Eu tenho uma coleção de mangás gigantescas, elas ainda estão aqui, mas eu não sei o que eu farei no futuro com elas. E basicamente eu meio que dei um tempo definitivo, não sei se é definitivo para sempre, mas pelo menos por enquanto eu não pretendo assistir animes, porque Então, como eu aí tava eu vou falando, te eu dar a minha perdi o opinião. foco. Vou te interromper, perder o foco. Eu vou te dar a minha opinião. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Exato, Você pode correto. sim, entre aspas, Posso. acompanhar essas temporadas de novo, só Uhum. que de uma maneira muito mais Então, ponderada, é o que eu com falei, muito mais animes responsabilidade. com muito mais Bem menos anime você responsabilidade vai assistir, lógico. e zelo. Era o que E eu tinha zelo. pensado. Quando eu chegasse nas temporadas, eu ia assistir 3, 4 animes por temporada. Assistir 3, 4 episódios de anime por semana é É saudável. viável, né, cara? É viável. É viável. É viável e saudável. Mas assim, o que acontece? Eu vi, cara, o centro da minha vida não pode voltar a ser animes e eu perdi o foco do que é o anime, que eu tava batendo lá Entretenimento. no começo. É entretenimento, então a minha vida não pode ser só um playground, né? A vida não é brincadeira, né, cara? Você tem A que ter conclusão desse responsabilidades. podcast aqui é essa. A Exato. vida não é brincadeira. Eu achei excelente esse podcast aqui. A gente vai encerrar agora. Marcos, representando, com certeza vai voltar aqui no podcast. Obrigado, gente. Abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.